No dia 18 de fevereiro, a NASA, Agência Espacial Americana, com a ajuda da ESA, Agência Espacial Europeia, fazem história com um pouso bem-sucedido do mais novo rover na superfície de Marte, a Perseverance, ou Percy para os mais íntimos. Foram 2,7 bilhões de dólares e anos de estudos e engenharia aplicada para possibilitar esse enorme sucesso alcançado pelo homem na exploração espacial. Quer conhecer toda a engenharia por trás desse acontecimento e entender de forma definitiva o que essa missão pretende fazer em Marte? Então, deixa o like aí no vídeo e se inscreve se ainda não for inscrito. E vem comigo nesse episódio especial da série Como São Construídas. As missões da NASA em Marte não são uma novidade, nem o envio de veículos não tripulados chamados rover. Exemplos que ocorreram antes desse mais novo triunfo da agência espacial foram os veículos Spirit e Opportunity, lançados em 2004, responsáveis por uma das descobertas mais importantes na exploração espacial, a existência de vestígios de água na superfície marciana. O rover Spirit ficou operacional por pouco mais de 5 anos, já o Opportunity continuou enviando informações de suas explorações por mais de 15 anos, até em 2019, quando parou de enviar sinal após uma tempestade de areia impossibilitar a recarga de suas baterias, que eram feitas através de painéis solares. Em 2011, a missão Curiosity foi lançada e traz mais uma descoberta. As condições da superfície de Marte já foram favoráveis para a existência de vida microbiana. A Curiosity já era uma preparação e um estudo de viabilidade para a missão do último dia 18, a Perseverance, que agora tem a missão de investigar se realmente houve vida em Marte em algum período da sua história, sendo esse o seu principal objetivo. Mas além disso, ela foi equipada com diversos sensores que permitirão uma exploração jamais vista, que visa caracterizar o clima, a geologia e preparar para uma futura exploração humana. Para isso, o local do pouso da missão foi escolhido a dedo ainda em 2012. Como o principal objetivo é a busca por vestígios de vida, nada melhor que o local onde há 3,5 bilhões de anos atrás existiu água, uma cratera gigantesca com 45 quilômetros de diâmetro e 500 metros de profundidade, chamada Cratera Jezero. No passado, era alimentada por um grande rio e é possível observar claramente 2 canais, possivelmente um de entrada e outro de saída. O local exato do pouso escolhido foi o delta de um dos 2 canais, um local perfeito para a busca de indícios de vida, ou pelo menos de um tipo de rocha específica, os estromatólitos, formada a partir de atividades de micro-organismos. Essas são basicamente as missões da Perseverance, mas o que mais impressiona é todo o processo para levar esse veículo até a superfície do planeta vermelho. Afinal, é o principal ponto onde muitas missões falharam. As missões para Marte, até hoje, têm uma taxa de menos de 50% de sucesso, o que torna o feito ainda mais impressionante. Apesar da coleta de informações quando já na superfície de Marte ser o principal objetivo, os maiores esforços dos engenheiros são direcionados para a viagem e principalmente o pouso no planeta. Tudo começa pela dificuldade do lançamento do foguete. Isso tem que ocorrer em uma janela de tempo relativamente curta, que acontece a cada 26 meses, chamado de órbita de transferência de Hohmann, que é um período específico onde os 2 planetas se encontram na menor distância um do outro possível, cerca de 55 milhões de quilômetros. Essa janela tem a duração de aproximadamente um mês. Fora dessa janela, seria inviável lançar uma missão devido ao custo que seria muito maior, além da duração que seria muito mais longa. O lançamento da Perseverance ocorreu no dia 30 de julho de 2020, usando um foguete Atlas V, que era composto por 4 boosters de combustível sólido e um motor principal de estágio secundário, que saiu da base do Cabo Canaveral. Quando o Atlas saiu da atmosfera terrestre, ajustou a direção para posicionar a sonda da Perseverance diretamente na rota do planeta Marte e iniciou uma viagem de aproximadamente 7 meses na sua forma de cruzeiro, que nada mais é que uma cápsula que envolve o rover e todos os seus equipamentos.
A rota é programada pela equipe em terra e executada de forma totalmente autônoma pela cápsula. Propulsores ao redor da cápsula são os responsáveis pelos pequenos ajustes da rota, quando necessário, além de manter a cápsula numa rotação de 2 RPM, para facilitar esses ajustes. Ao se aproximar de Marte, começou a fase mais importante e perigosa da missão, a preparação para o touchdown, ou seja, o pouso. Diferentemente do que muitos pensam, esse processo não foi controlado remotamente por uma equipe aqui na Terra, pois há um delay de 12 a 20 minutos para as informações viajarem de Marte até a Terra, o que tornaria impossível controlar um processo de pouso que dura menos de 7 minutos, os chamados 7 minutos de terror. Por isso, os procedimentos foram todos programados pelos engenheiros e assumidos pela inteligência artificial que comanda a cápsula. O que aconteceu no dia 18 seguiu o seguinte roteiro. Às 17h38, horário de Brasília, houve a separação do estágio de cruzeiro. Às 17h39, a cápsula para de girar. Às 17h40, aconteceu a ejeção da massa de equilíbrio de cruzeiro. Isso muda o centro de gravidade, permitindo que a cápsula possa começar a ser atraída pela gravidade de Marte numa inclinação correta. Às 17h48, acontece a entrada na atmosfera de Marte. Aqui começam os 7 minutos de terror. Nesse ponto, a cápsula está a 20.000 km/h e o escudo se aquece a quase 1.500 graus Celsius. Às 17h49, os propulsores começam a ajustar a rota para a cratera de Jezero. A interação com a atmosfera reduz a velocidade da cápsula para 1.600 km/h. Às 17h50, há o alinhamento da rota. Às 17h52, a 11 km do solo, os paraquedas se abrem, reduzindo a velocidade para 300 km/h. Às 17h52 e 39, acontece a separação do escudo de calor. Às 17h53, tem o início a tecnologia mais importante nesse pouso, o TRN, ou Terrain Relative Navigation, que faz uma leitura da superfície da área de pouso, escolhendo através da sua inteligência artificial o melhor e mais seguro local de pouso, fazendo todos os cálculos e ajustes da rota para ser o mais preciso possível. Às 17h54, acontece a separação do back shell. Às 17h54 e 45 segundos, o módulo de descida assume o controle com motores a propulsão, desacelerando e ajustando para o ponto de pouso. Às 17h54 e 48 segundos, o rover desce com auxílio de cordas de nylon. E às 17h55, o rover toca na superfície, enquanto o módulo de descida corta as cordas e se acelera ao máximo numa inclinação de 45 graus, voando para longe da área de pouso. Tudo isso de forma totalmente autônoma, o que torna o feito o maior sucesso na história da exploração espacial desde o homem na Lua. O rover dessa vez não optou pelo uso de painéis solares, e sim por um motor nuclear de plutônio, capaz de gerar energia elétrica de forma contínua por pelo menos 14 anos, que será capaz de alimentar os 6 motores elétricos, um para cada roda, além dos braços mecânicos que equipam o rover. A missão contou com a ajuda de vários países, como a Itália, que ficou responsável pelo desenvolvimento dos retrorefletores presentes na Perseverance, que vai servir para que cientistas aqui na Terra possam apontar lasers e calcular o tempo de viagem do feixe de luz, assim como existe na Lua. Talvez seja uma maneira de comprovar que o homem realmente conseguiu enviar um veículo para Marte, para convencer os mais céticos, vai saber. A França também teve a sua contribuição com a SuperCam, uma câmera ultra tecnológica que fará capturas de imagens de altíssima resolução do planeta vermelho, assim como a Mastcam Z, que é uma câmera de 360 graus. Já a Espanha desenvolveu os sensores do MEDA, sigla para Mars Environmental Dynamics Analyzer, que vai registrar as características climáticas, pressão e temperatura de Marte, além de medir a velocidade do vento e o nível de poeira. Mas não é só isso. A Percy também conta com o módulo MOXIE, que é uma prova de tecnologia que tentará produzir oxigênio a partir da atmosfera de Marte, quebrando o CO2 por catálise, extraindo uma parcela de oxigênio respirável, produzindo cerca de 20 gramas de oxigênio por hora,
Se der certo no futuro, será possível enviar um módulo maior capaz de produzir pelo menos 2 kg de oxigênio por hora para possibilitar uma missão tripulada sem a necessidade de levar o próprio oxigênio, utilizando e produzindo em Marte. Não podemos esquecer também dos braços robóticos, que contam com alguns equipamentos, como a broca para análise de solo, que vai extrair pequenas amostras do solo superficial de Marte, guardando em pequenas cápsulas. Essas amostras serão deixadas pelo caminho percorrido pela Percy para que uma missão programada para 2026 possa coletar e enviar essas amostras para a Terra a partir de uma cápsula que será lançada pelo próprio rover enviado para essa missão. Porém, parte dessas análises serão feitas pela própria Perseverance, com a ajuda do Sherlock, que é um equipamento cheio de sensores capaz de analisar o solo da superfície em busca de atividade microbiana, tendo a capacidade de detectar moléculas e minerais específicos considerados essenciais para a vida através de um espectrômetro, sendo inclusive capaz de gerar imagens em raio-x, fazendo uma varredura de qualquer indicativo de vida microbiana em algum período da história do planeta. Na traseira da Perseverance ainda há um radar de penetração de solo, capaz de extrair informações de até 10 metros da camada superficial do solo marciano, podendo, por exemplo, estudar a presença de reservatórios subterrâneos de água e a composição geológica do planeta. Mas uma das novidades mais legais dessa missão é o helicóptero Ingenuity, que na verdade é um drone que tentará voar na atmosfera rarefeita de Marte. Não se sabe se é realmente possível efetuar um voo assim como acontece na Terra, pois o ar de Marte é muito menos denso que o nosso, fazendo com que seja necessário muito mais rotações dos motores para sustentar o peso de pouco menos de 2 kg do drone. A pretensão é fazer apenas 5 voos de 90 segundos a uma altitude de 10 metros, para extrair mais informações da superfície de Marte, através de um escaneamento altimétrico, além de conseguir acessar lugares aonde o rover em terra não terá acesso. Se conseguir, será a primeira máquina voadora em Marte, pelo menos até onde sabemos. Ainda vamos ouvir muitas novidades sobre a missão da Perseverance, essa que é a missão mais completa já realizada pelo Programa Espacial Norte-Americano. Outras 2 nações também têm missões em Marte nos próximos meses, que são a China com a Tianwen-1 e os Emirados Árabes com a missão Hope. Apesar de muitos verem essas missões espaciais como perda de tempo e dinheiro, muitas tecnologias que usamos no nosso dia a dia foram criadas graças à exploração espacial, que vão desde as comidas para bebês até a câmera que você usa no seu celular, sem contar os sistemas de GPS, o termômetro infravermelho e até os formatos de compressão de vídeo usados para subir esse vídeo que você acabou de assistir. Então, a cada nova missão nessa louca exploração espacial, com certeza vai render algum benefício na sua vida no futuro próximo. O vídeo de hoje é isso. Se você gostou e quer dar aquela força aqui pro canal, mete o dedo aí no like e se inscreve se ainda não for inscrito. E não esquece de comentar o que acha dessa nova empreitada marciana. Acha que é perda de tempo? Te aguardo no próximo vídeo. Valeu!